Fala aí pessoal, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Flags Trades Automatizados. Para quem não me conhece ainda, eu sou o Tarcísio, criador aqui do canal, sou trader profissional e também programador de estratégias automatizadas, né, de robôs para operações no mercado financeiro, especialmente aí falando de day trade. Bem, no vídeo de hoje eu vou trazer mais um robô que vai compor a grade lá da biblioteca de robôs, né, que eu já lancei alguns dias atrás. E esse robô eu vou trazer duas versões deles, tá? Tá bem legal. Eu chamei ele de bandas do game, tá? Porque o setup dele é baseado em bandas de Bollinger. Só que ele vai ter duas versões, tá? Ele vai ter uma versão padrão, que é a entrada e saída padrão, com duas opções, saídas para scalp e saídas para swing. E também eu vou ter a opção de gradiente linear dentro desse robô bandas do game, tá? E essas duas versões vão estar disponíveis lá dentro da biblioteca de robôs. Mais para frente no vídeo eu falo um pouquinho mais sobre a biblioteca novamente, tá? Então o pessoal vem falando muito, né, sobre gradiente linear, pedindo bastante gradiente linear. Então eu tenho até um convite para vocês. Se o canal ele bater 200 inscritos, eu vou trazer o meu melhor robô de gradiente linear para dentro da biblioteca, que é o robô canal de regressão linear com gradiente linear. Então, quem adquirir vai estar disponível lá também. Então, vamos falar um pouquinho aqui sobre esse robô Bandas do Game. Então, quais são as versões que eu criei dele, né? Bem, o robô ele tem uma banda de Bollinger, tá? O desvio da banda de Bollinger é de 1,90, a média de 20, Ball tipo 0, que é a opção de banda de Bollinger aritmética, tá? Então isso aqui é personalizável, se você quiser testar de outras formas, você pode testar. Então o desvio de 1,90 você pode trocar, a média também você pode trocar, fica à vontade para escolher da forma que você quiser, tá? Você tem a opção de só comprar, só vender e comprar e vender no mesmo robô. Eu vou explicar mais para frente isso daqui, como que você vai usar, tá? Eu programei também um stop de barras, que eu também vou explicar logo como que você vai configurar e para que que serve isso. A distância do stop, também isso aqui é uma coisa importante, eu vou explicar para vocês como que vocês vão usar. E a opção desse robô ser swing ou ser scalp. Lembrando, pessoal, esqueci de falar. Esse robô aqui que eu estou mostrando para vocês é a versão bandas do game padrão, tá? Tá até aqui, ó. Bandas do game padrão, tá? Então esse padrão ele vai ter uma entrada e uma saída. Não é o de gradiente linear esse aqui. Daqui a pouco eu vou falar sobre ele, tá? Então, o que que ele vai fazer? Vamos trazer para o gráfico. Basicamente é aquele setup do fechou fora, fechou dentro da banda, ele manda uma ordem para comprar ou para vender, tá? Eu criei algumas regras de coloração para isso. Então, quando ele fecha fora e fecha dentro, ele pinta de verde e ele dá o sinal de compra. E quando ele pinta de vermelho, ele dá o sinal de venda, tá? Fechou fora, fechou dentro, ele dá o sinal. Então vamos lá. O setup, primeiramente, fechou fora, fechou dentro, aqui, ó, fechou fora, fechou dentro, ele pinta de verde. E aí ele vai mandar uma ordem de compra e stop um tique acima da máxima, tá? Então aqui é a ordem de compra, tá? Aqui, ó, ele vai mandar uma outra ordem de compra aqui. Aqui também ele manda uma ordem de compra se você não estiver posicionado. E essa ordem de compra, ela deve ser acionada em até 2 candles. Se fechou esse e fechou esse candle aqui, ó. Vou pegar aqui a caneta, ó. Deu a entrada. Fechou esse candle, não ativou. Fechou esse candle, não ativou, ele cancela aquela ordem, tá? Por quê? Porque a gente evita, dessa forma, pegar esses estouros para baixo quando o mercado não é ativado, ele só faz uma breve correção e não deu a entrada, o próprio código ele cancela aquela ordem depois de 2 candles, tá? Daqui a pouco no replay a gente vai entender como que funciona isso. Então, quando você ativa só compra, igual aqui, ó, só comprar, ele só vai mandar ordens de compra dos sinais de compra, obviamente. Quando houver sinais de venda, ele não vai vender. E o contrário é verdadeiro, se você colocar só venda, ele só vai buscar os sinais de venda, tá? Dependendo de como que você vai fazer aqui ó, a sua configuração, eu aconselho você a cadastrar 2 robôs, um para comprar e outro para vender. Se você for usar swing, é bom ter 2, porque você já vai entender qual que é a diferença um de outro. Se for scalp, você pode pôr um só, com compra e venda, vai funcionar beleza. O scalp, o que que ele vai fazer? Ele vai mandar uma ordem de compra, como aqui, por exemplo, ó, acima da máxima do sinal de entrada, e ele vai sair na média móvel, tá? No centro da banda de Bollinger, na média de 20. Tá? Aqui vai ser a saída scalp. Quando você coloca aqui o stop de barras 3,
que é o padrão que eu cadastrei, o que significa isso? Ele vai pegar os últimos 3 períodos. A menor mínima desses 3 é onde vai ficar seu stop. Tá? Então, quando você compra aqui em cima, o seu stop vai ficar aqui, ó. Tá? Vai ficar aqui embaixo. Beleza? Então, aliás, aqui como é 3, né? Deixa eu ver, ele vai comprar aqui, 1, 2, 3. Ele vai ficar aqui, ó. O stop vai ficar aqui embaixo. Isso aqui é configurável, você pode trocar. Então, se você quiser de 2 barras, você vai colocar 2 barras, vai ficar aqui. Se você quiser de 1 barra, ele vai ficar aqui. Você pode configurar isso aqui da forma que você quiser. E a distância é quanto abaixo da mínima dessas 3 barras você quer o seu stop. Então, se você quiser colado na mínima aqui, ó, é 0. Você vai colocar aqui na distância 0. Tá? Se você quiser 10 pontos, você vai colocar aqui 10, você vai colocar lá 10 pontos, vai ficar aqui. Se você quiser colocar aqui 100 pontos, ele vai ficar 100 pontos da mínima. Entendeu? Então, é isso que significa essas stop de barras e o distância, tá? É assim que vai funcionar. A outra opção, que é o swing, o que ele vai fazer? Eu vou pegar um outro exemplo aqui, ó, pessoal. Então, aqui, por exemplo, ó, nesse aqui. Aqui fechou fora, fechou dentro, ele fez a entrada aqui em cima. Ó, entrou aqui, tá? No rompimento da máxima. Colocou o stop aqui embaixo, tá? E onde vai ser a saída dele? Ele vai carregar essa operação até dar um sinal de venda, tá? Então, o swing essa é a diferença de um operacional para o outro. O scalp, ele vai sair aqui na média móvel e o swing, ele vai levar até o sinal contrário. Quando dá o sinal de venda, ele vai sair. É por isso que eu falei que quando você cadastrar como, se você vai operar isso aqui como swing, tá? Então, cadastrei aqui swing. É legal você ter 2 aqui cadastrados, 2 robôs. Por quê? Porque ele só vai sair quando der um sinal de venda. Só que quando ele sair e der o sinal de venda, ele não vai vender também pensando nesse sinal. Ele vai esperar uma outra barra. E quando ele ativar essa outra barra aqui, ele não vai satisfazer mais os parâmetros. Aqui já está fechando dentro e fechando dentro. Então você não vai conseguir fazer essa venda. Então por isso que é legal cadastrar 2. Se você cadastra 2, ele sai simultaneamente, ele vai sair dessa venda, dessa compra que você fez aqui embaixo, aqui em cima, né? E automaticamente no outro robô que é só de venda, você vai entrar aqui na venda, tá? Então é assim que funciona essas duas opções, tá? Eu vou rodar um replay aqui. Aliás, antes de eu rodar o replay, eu vou mostrar como que você faz a configuração disso daqui, tá? Então eu vou tirar tudo isso aqui do gráfico, ó. Vou tirar, excluir regra de coração, tudo, tá? Vou excluir esse daqui também. Então, para você que nunca fez isso aqui na vida, que você nunca cadastrou um robô aí, eu vou te mostrar como vai fazer. Você vai entrar lá na biblioteca de robôs, você vai baixar o arquivo que tem lá. Então, aqui, ó, você vai abrir a biblioteca, certo? E aí você vai procurar o robô aqui, ó, robô bandas do game, beleza? Você vai vir aqui baixar o robô, pode ser qualquer uma das duas opções, tá? Mas você vai baixar, vai abrir o arquivo RAR, né? É um arquivo que está zipado, então você tira ele do zip, extrai ele na sua máquina, e aí você vai fazer o seguinte, você vai vir em estratégias, importar e exportar. Então você vai importar, você vai procurar lá onde você salvou aquela estratégia. Então aqui, ó, bandas do game padrão, tá? Vai abrir. Depois que você fez isso, põe na setinha selecionadas e importar. A partir do momento que você importar, ele já vai entrar aí na sua máquina, beleza? E aí como que você vai cadastrar isso? Para rodar no modo simulação no dia a dia, você pode já criar direto aqui, tá? Então você pode vir aqui, ó, nova automação. Você vai selecionar a estratégia, então eu vou colocar aqui, ó, bandas do game padrão, selecionei e criei, tá? É assim que funciona. Se você quiser rodar no replay, você precisa fazer um pouquinho diferente. Então, primeira coisa que você vai fazer para rodar no replay, você vai requisitar o replay primeiro, tá? Requisitar o replay. Requisitei e aí eu vou cadastrar essa automação. Agora sim, depois de requisitado o replay, eu vou cadastrar. Por que que tem que fazer isso, pessoal? Porque aqui, ó, quando você não tem o replay requisitado, ele não aparece na tela, a opção aqui de replay não fica ativa, tá? Então você não consegue fazer. Então eu vou cadastrar aqui agora, nova automação. Agora sim ele entra o input replay, tá? Então aqui, ó, o input replay. A periodicidade que eu estou rodando nele é 1 minuto mesmo,
tá? Quantidade por ordem vai ser quanto que você vai colocar lá na estratégia. A entrada você pode definir se você quiser uma hora de entrada, uma hora de saída. A saída, a estratégia oco não vai precisar, só vai precisar no gradiente, no padrão não precisa, tá? Então, selecione estratégia, flags, bandas do game padrão, selecionei. Vai lá nos parâmetros agora, ó. Vamos lá, editar parâmetros. Vou entrar com um contrato só, então tá aqui, ó, um contrato. Não vou mexer nas configurações. Eu quero fazer compra e venda, tá? Para operações em scalp, aqui, ó, em scalp. Ok. Criar. Beleza, agora tá criado. Agora tá criado. E a gente vai agora fazer o quê? Importar para o gráfico tanto a banda de Bollinger como a regra de coloração. Então você vai aqui, ó, inserir o indicador, procura o nome do indicador do robô, flags, ó, bandas do game padrão, tá? E você insere aqui no gráfico a banda de Bollinger. Inserir. Beleza. Por configuração, ele vai automático a regra de coloração para a banda. Então, se você não quiser que fique esses pontinhos aqui, ó, verde ou vermelho, você pode vir aqui, exclui a regra de coloração da banda, ó, por regra de coloração. E aí você insere a regra de coloração dos candles. Vem aqui, procura o robô também, flags, bandas do game padrão, inserir regra de coloração no gráfico de 1 minuto, adicionar, ok. Aí pronto, ele já está pintadinho do jeito que a gente previu, tá? Então eu vou rodar o replay para rodar as duas opções, tanto Scalp como Swing, para vocês verem a diferença e como que funciona esse robô na prática, tá? Vamos lá. Beleza, então eu dei uma adiantadinha aqui no replay para pegar já uma opção, uma operação que vai acontecer, tá? O replay é para isso mesmo, para a gente validar a estratégia, né? E depois vocês podem fazer testes aí do jeito que vocês quiserem. Beleza, olha lá, tá vendo? Ele fechou fora o candle anterior. E esse já tá pintando de verde, porque até o momento ele vem fechando dentro da banda, tá? Vamos esperar ele fechar aí agora, ó. Beleza, então eu dei um pause aqui só para explicar para vocês o que aconteceu. Olha só, ele posicionou a ordem um tick acima da máxima da barra que deu sinal. Ele vai segurar essa ordem por 2 candles. Se não for ativado, ele cancela a ordem, tá? Aí, acionou. Legal, pessoal? Stop abaixo, menor mínima dos últimos 3 candles. E está configurado aqui para 10 pontos abaixo da mínima. Tá? Então ele fez 10 pontos abaixo da mínima. E estratégia Scalp, que é a média, aliás, a média central aqui, ó, da banda de Bollinger. Então ele considera o período anterior, né, sempre o período atrás, que é o período zero. Então tá vendo? Tá bem em cima aqui, ó, do ponto do período anterior, tá? Então, funcionando perfeitamente. Olha lá, agora ele trouxe um pouquinho mais para trás. E é uma saída de scalp, pessoal, curtinho. O stop fica fixo, tá? O stop não move, ele fica abaixo dessa mínima. Então, ele não vai mover. O que move só é o alvo. O alvo ele vai ficando um pouquinho mais perto, conforme a média vai baixando, né? Vai caindo. O alvo vai diminuindo também, tá? Olha lá. Demorou para pegar o alvo aí, ó. Demorou. Ficou quase no 0 a 0 o preço. E aí, vamos ver se ele pega aí, ó. Pegou, saiu do trade. Beleza? Então, é assim que funciona essa operação de scalp. Deixa eu colocar agora uma de swing para vocês verem como que funciona, tá? Antes de eu mostrar para vocês a opção de swing, eu vou trazer uma opção aqui do cancelamento de ordem, como que funciona, tá? Então, ele vai mandar uma ordem a stop acima de um sinal de entrada e depois de 2 candles ele vai cancelar, tá? Então aí, ó, fechou fora, a próxima barra, se fechar dentro, ele manda uma ordem stop de compra acima da máxima dessa barra. Olha lá, mandou uma ordem de compra ali, certo? Ele tem 2 candles para ativar. Se ele não ativar em 2 candles, ele cancela aquela ordem, tá? Então, se fechar esse candle e não ativar, ele vai manter o preço no mesmo lugar, tá? E se fechar esse aí e não ativar, ele cancela aquela ordem. Isso ajuda a gente, pessoal, a evitar pegar um rompimento na cara, né? Então, muitas vezes, na primeira versão que eu fiz compra mercado. E aí, às vezes, não era uma barra boa, assim, de tendência, né? E aí eu acabava ficando preso num trade. Isso aqui minimiza, a gente fica contra o mercado quando ele começa a esticar dessa forma aqui. As bandas começam a abrir e aí você fica fora desse movimento de estouro aqui que você não quer, de fato, ficar comprado aqui. Agora sim, vamos colocar aqui uma opção, pessoal, de swing, tá? Então eu vou mudar aqui nos parâmetros, ó. Vou colocar swing, tá? Então scalp não, swing. Vou colocar 100 pontos de afastamento agora, de distância da menor mínima das últimas 3 barras para mais 100 pontos, para vocês verem como que fica. Então vamos lá, colocou a entrada lá, olha lá, deixa eu dar um pause aqui, ó.
rapidinho. Então, vamos lá. Deu a entrada aqui, pessoal, ó. Deu a entrada. E colocou 100 pontos abaixo da mínima. Então, aqui a menor mínima, 100 pontos para baixo, tá vendo? Certinho. Exatamente como programado. E agora, a opção de swing, ele só vai sair do trade quando der um sinal contrário, tá? Então, a gente está comprado, tipo aqui assim, ó. Comprado, só sai quando der um sinal de venda, tá? Então, essa é a diferença. Ele não vai sair, o stop vai ficar fixo. Ou é stop ou é gain. E tá vendo como é legal, pessoal? Às vezes colocar um stop um pouquinho mais longe da mínima, né? Eu coloquei 100 pontos da mínima, ó, e evitou essa violinada aqui. Então, isso pode acontecer também. Pode ser uma boa solução para evitar tomar violinada, né? Ainda mais quando você está operando swing. Lembra? Eu sou da escola do Price Action, do Al Brooks, e a gente aprende lá com os métodos do Al Brooks que quando você quer swing, o seu stop não pode ser o mesmo que scalp. Então, às vezes, vale a pena estender um pouquinho mais o stop para que você tenha uma sobrevida maior no movimento mais longo, né, de swing. Beleza, viram aí? Zerou a operação, né? Então, ó, fechou fora, esse fechou dentro, ele zerou. Então, conseguimos pegar um trade aqui, ó, de um total de 250 pontos. E o stop tinha aqui, acho que 200 pontos, se eu não me engano, né? Praticamente um trade 1 para 1. Beleza, pessoal? Então, essas são as diferenças do bandas do game padrão, operações em swing, operações em scalp e também o que significa lá o stop de barras 3, né? Então, são as três últimas, a menor mínima dos últimos 3 candles e a distância é quanto da menor mínima para baixo você quer posicionar o seu stop, tá? Bom, agora vamos falar um pouquinho sobre o gradiente linear, é a outra opção do código. Então, eu vou colocar aqui, ó, o gradiente linear, tá? Então, vou configurar ele aqui. Vou trazer o gradiente para a tela. Eu vou rodar da mesma forma, com 1 minuto, tá? Aí aqui você precisa colocar uma saída oco. Eu estou testando esse robô aqui, do jeito que eu fiz ele, porque assim, eu tenho outros gradientes aqui que eu estou usando que é mais agressivo. E esse, eu coloquei ele mais moderado, para não ser tão agressivo. Mas você pode configurar da forma que você quiser. O meu aqui eu configurei com Scalp Long, então o que significa isso? Que o gain dele vai ser de 100 pontos, tá? Então, a ordem de gain vai ser de 100. A maioria dos meus gradientes é a ordem de 50 pontos. Esse aqui eu cadastrei com 100, tá? Então, mas você pode testar de outra forma se você quiser. Então, o Scalp Long é de 100 pontos, tem que cadastrar uma ordem oco, aí não esqueça, tá? De você criar uma ordem oco para isso. E aqui nos parâmetros, o que a gente vai ter? Contratos iniciais e contratos médio. Então, a primeira ordem vai ser com quantos contratos? Com 1, com 2, com 3? E os médios vão ser com quantos contratos? Eu explico isso lá na playlist de flags, se você quiser dar uma olhada lá, tá? Mas eu vou dar uma repassada breve aqui. Então, contratos iniciais é com quantos contratos vai ser a primeira entrada. Então, para a gente rodar um replay aqui, eu vou rodar com 2 a primeira entrada, tá? E o médio com 1 contrato, quando ele for formando a grade do médio. A distância das ordens, o ticks entre ordens, aqui eu estou usando de 200, tá? 200. Stop técnico e stop sinal contra. Então, o que significa isso, pessoal? O stop técnico é um valor de pontos da sua entrada, tá? Então, vamos lá. Digamos que você entrou num trade aqui, tá? E aqui era um valor de 110.500, tá? Por exemplo. E aí você cadastrou 500 pontos de stop. Então o mercado veio caindo aqui para baixo e atingiu 100 mil pontos, 110 mil pontos. Quando houver um fechamento abaixo desse valor de 110 mil pontos, ele estopa a operação se aqui estiver ativo o stop técnico. Então pode ser 500, pode ser 1.000, pode ser 2.000, você pode usar da forma que você quiser. Existe a opção também de stop sinal contra, tá? Eu estou usando esse, eu não estou usando stop técnico. Eu estou segurando um pouco mais o trade e saindo no sinal contra. Já vou explicar para vocês, quando a gente voltar para a tela eu explico. Tá? E aí aqui também, para você usar com sinal contra, você precisa ter 2 robôs configurados, porque quando um sair, automaticamente o outro vai entrar. Tá? Então eu vou cadastrar aqui na compra, nesses parâmetros, tá? Então tá com 2 de entrada, 1 de médio, 200 ticks entre ordens, o stop vai ser o sinal contra, e só de compra por enquanto, tá? Só pra gente testar aqui para vocês verem como que funciona. Aqui, ó, a gente tem que mudar, tá?
Quantidade por ordem pode ser 1, porque aqui eu já configurei, ó, com 2 de entrada, né, e 1 de médio. Porém, se aqui tiver com 1, ele não vai fazer a entrada do gradiente, tá? Então, aqui tem que colocar mais. Lembra que aqui você pode limitar também. Então, se você não colocou stop aqui, técnico ou sinal contra, alguma coisa, você pode limitar aqui, né? Quantidade máxima da posição. Então, quero ir até 10 contratos no máximo. E também você pode configurar aqui, ó, no gerenciamento de risco, o limite de perda financeira. Então, se você não quer configurar um stop, só quer configurar um limite de perda, você coloca aqui, quero perder até R$ 500, por exemplo, você coloca aqui R$ 500 e ele vai zerar quando chegar nessa opção, tá? Então, minha ordem está pregoada lá com 2 contratos. Primeiro candle não ativou, vamos ver se o segundo ativa, o segundo não vai ativar também, ele vai cancelar a ordem. A saída aqui, ó, de 100 pontos, né, que foi o scalp long que eu cadastrei lá, então ele já fica na tela, a saída oco. E aí cancelou a ordem. Então vamos para a próxima entrada. Beleza, próxima ordem, ele fez a compra acima da barra, né, de entrada, um tique acima, comprou acima da máxima, saída de 100 pontos, que é o scalp long. Se o preço fechar, o próximo candle que fechar e não atingir o alvo, ele vai começar a montar a grade. Olha lá, montou uma grade agora aqui para baixo, ó, comprando mais um, lembra? Eu tinha comprado 2 de entrada. Agora ele monta uma grade comprando um com saída de 100 pontos. Se ele ativa, vamos ver se ele ativa aí. Olha lá, ativou, trouxe o médio mais para baixo, ó, mas a saída tá certinha lá, ó, 100 pontos de distância, tá vendo? Ó, 435, 535. E montou uma outra grade aqui embaixo, ó, 235 para sair com 100 pontos de distância. Vamos ver se ele vai ativar mais um, olha lá, pegou mais um contrato, já temos 3 saídas. Saiu de 1, saiu de 2 e só ficou com a primeira entrada lá independente de sair. Quando ele supera o nível anterior, ele posiciona uma nova ordem, tá vendo? Quando fecha acima de um alvo anterior, ele posiciona novamente a ordem aqui, tá? Então ele entraria novamente. E aí ele vai dar a saída lá, vai cancelar as outras ordens agora no fechamento desse candle aí. Beleza, pessoal? Então é assim que funciona o gradiente, tá? Para mim é a melhor opção. Você não precisa acertar ali o da mosca, sabe? Pode variar um pouquinho o preço. Essa correção que eu fiz de não entrar no mercado, entrar acima de uma vela e mais de 2 períodos cancelar também foi excelente. E assim, é um robô que eu tô gostando muito. Esse gradiente aqui de bandas do Game, tenho utilizado e tem dado resultados impressionantes, tá? Lembra só daquele ponto que eu falei? Deixa eu trazer aqui, ó. Eu tinha configurado ele com a saída, sinal contra, tá vendo? Ó, stop técnico eu não tinha colocado stop sinal contra. Então, o que que isso vai fazer? Quando você pega um dia que você tomou uma... por exemplo, esse dia aqui é um dia complicado, ó. Aqui ele comprou, não conseguiu sair. Aqui comprou, não conseguiu sair, tá vendo? Esse dia aqui é um dia que você vai tomar stop, não tem jeito, tá? E você pode configurar o stop de pontos aqui também, para que não dê problema, tá? Mas o que eu quero mostrar é esse aqui, ó. Por exemplo, aqui, ó, ele comprou aqui em cima, tá? Ele comprou aqui, ó, certo? E aí você configurou a grade, ó. Ele fez aqui 300 pontos contra, formou uma grade com 200, formou outra grade, aí ele entrou novamente. Se você não colocar lá o sinal contra, ele vai ficar posicionado até ele sair desse alvo aqui de cima. Lembra, você tinha o primeiro alvo de 100 pontos aqui, ó, dessa primeira entrada. Seu alvo devia estar por aqui. Então ele só vai sair quando esse alvo for atingido. A opção sinal contra é quando vira o candle aqui contra na banda, ó, ele sai do trade. Tá? Aqui ele zera e aí ele entra vendido no outro robô. Por isso que eu falei de configurar 2. Coloca um só para comprar, outro só para vender. Então, quando der a saída dessa compra aqui, ele já automaticamente vai vender e formar de novo o gradiente aqui, tá? Esse robô de gradiente, pessoal, de bandas de Bollinger e todos os robôs de gradiente, tá? O ponto fraco desse tipo de robô é justamente esse cenário aqui, tá? Eu não preciso mentir para vocês. E todo robô tem o seu ponto fraco. E aqui é um dia que você vai estopar se isso acontecer, tá? Por exemplo, aqui, ele foi um dia que ele veio aqui, ó, 800 pontos no movimento de baixa, onde ele não deu saída técnica, então aqui, ó, não pegou 100 pontos, tá? Então ele ficou preso. Não deu um sinal de venda também para que ele pudesse sair, tá? Então nessa configuração que eu estou usando de bandas, ele não veio nenhuma vez
dá sinal de venda na parte superior da banda, que seria uma saída técnica também que eu faria. E aqui você fica preso no trade, e você pode configurar um stop financeiro, por exemplo, nesse dia, e aí você sai na proteção para você não ultrapassar o seu gerenciamento de risco, tá? Então, todo robô tem isso, todo setup tem isso, assim como o seu setup manual também, se você não sair, você também vai ficar vendido e vai estourar a conta. Aqui não é diferente. Você precisa ter também um botão de emergência, um botão ali de stop, onde você fala, não, daqui não pode passar, que é de fato o financeiro, na minha opinião. É o melhor botão de stop que existe. Então, além de você configurar essas proteções que eu coloco na plataforma, no robô, você pode configurar também uma proteção financeira lá no risco. Beleza, pessoal? Então esse robô, ele vai estar aqui na biblioteca de robôs, tá? Já está aqui, aliás. Eu só vou trocar um código ali que eu vi que está errado lá do outro robô e já vou trazer para cá. Mas ele já está aqui. Deixa eu só trazer algumas particularidades aqui, ó. Então, eu já tenho o canal exclusivo dos membros da biblioteca de robôs. Então, você entra aqui nessa primeira aula, tem um link lá do Telegram, você pode entrar naquele grupo que é só para pessoas que já adquiriram a biblioteca. Lá você pode tirar suas dúvidas, o pessoal pode compartilhar um com o outro lá as configurações que vem usando. E aí, dessa forma, a gente vai criando uma comunidade bem legal. Eu também estou sempre por lá, então qualquer dúvida que surgir, eu posso também ajudar numa configuração, algo do tipo, tá? A gente já está indo aqui, ó, para 1, 2, 3, 4, 5 robôs, tá? Já temos 5 robôs e o robô bandas do game já está aqui também, tá? Então, eu fiz uma mudança também, pessoal, na forma de compra da biblioteca, tá? Porque o grande problema, pessoal, dessa venda, né, de biblioteca, a pessoa comprar, baixar o seu conteúdo lá, baixa seu robô, passa a utilizar, eu não estou colocando data de validade, a pessoa pode usar até quando ela quiser, e ela pede o estorno em 7 dias ali da compra que ela fez e a gente fica a ver navios, né? Então eu mudei a forma de pagamento da biblioteca, então eu só vou aceitar via Pix agora, tá? Então você pode fazer um Pix para flags.alto@gmail.com, está no meu nome mesmo, tá? Tarcísio Teixeira. E daí você faz o Pix, o valor é R$ 249. R$ 249. Feito isso, o que você vai fazer? Tá? Feito isso aqui, você vai pegar e me mandar o comprovante nesse mesmo e-mail, tá? Mandar o comprovante para flags.alto@gmail.com com o seu nome e o seu e-mail, tá? E aí eu vou te incluir na biblioteca de robôs, vou te incluir como aluno lá da biblioteca, então assim que você acessar, tudo já vai estar disponível, não vai ter tempo ali para liberar alguma coisa, não, tudo já vai estar disponível, é só entrar lá e tirar proveito. E lembre-se, se bater 200 inscritos aí no canal, eu vou liberar o gradiente linear com base no canal de regressão linear, que eu acho que é o melhor robô que eu tenho de gradiente até então. Então ajuda aí a chegar aos 200 inscritos, que eu vou liberar também lá na biblioteca de robô ele, tá bem? Valeu pessoal, um abraço, até a próxima.